E aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia. Essa aula, será que tem alguém aí, professor Jorge? Tem alguém aí? Aí. Vamos falando sozinho. Tá vendo aí, professor Jorge aí, cheio dos talentos. É um ator, um ator. Então, Rogério, mas pode acontecer, né, Rogério? Pô, acontece, né? A vida é que nem Fernando Pessoa diz. Navegar é preciso, viver não é preciso. Mas ele está falando da questão da exatidão, porque navegar é cálculo. E viver tem toda a sua complexidade. Com certeza, meu amigo. E cada uma pessoa tem uma vida e tem os obstáculos, né? Tem as coisas que podem acontecer na vida que pode atrapalhar um pouco. Exatamente. Mas nós estamos aí justamente para auxiliar. E esse é o momento. Exatamente. Né? Se ficou aí na recuperação, tem aí mais essa colher de chá também para ajudar vocês, né? É isso aí. Então, vamos juntos, sem mais delongas. Não é isso, Rogério? Vamos lá no quadro. Nossa aula 20.1 de recuperação. Nessa aula, galera, a gente vai relembrar os conteúdos que foram trabalhados, como a situação geográfica, a nossa primeira aula da unidade 1, né? A geografia física da Amazônia de Rondônia, os aspectos climáticos de Rondônia. Na aula 1.1, falamos sobre situação geográfica e explicamos os pontos extremos de Rondônia, fronteiras, fuso horários e horário de verão. Temos aqui o mapa político do estado de Rondônia, né, professor Jorge? É isso aí. Onde a gente observa aqui os municípios de Rondônia, e aí nós temos aqui as maiores cidades que a gente consegue observar, Porto Velho, os maiores municípios, né? Vamos encontrar Ariquemes, temos também Vilhena, lá no sul de Rondônia, encontramos também Ji-Paraná, então a gente consegue observar os principais, né? E também os demais municípios dentro do estado de Rondônia. Então esse aqui é o nosso mapa político com os municípios, só para relembrá-los. Situação geográfica de Rondônia, professor Jorge. Como que é o nosso estado aí? Pois é, né? Nós estamos situados ao sul da linha do Equador. A gente não pode se perder de vista a questão geográfica geral, né? Nós estamos ao sul da linha do Equador, na região norte do Brasil. Então estamos aqui, ó. Aqui é o Equador, né? Isso. Aqui é norte, estamos abaixo da linha do Equador. Escrever com aquela canetinha mais fina, né? Vamos, coloca aqui mais. Pode ser. Eu coloco aqui, ó. Agora eu vou emendar, só aqui. Norte, sul. Pronto. E o Equador, né? Isso aqui é o planeta Terra, né, Rogério? Exatamente. Pronto, olha só que ridículo. Ficou horrível, mas dá para entender, né? Não, a cor que não ficou tão boa, né? Beleza, que é marca-texto, né? Aí, pronto, linha aí do Equador. sim. Pronto. Linha do Equador, norte e sul. Isso. Então, nós estamos aqui, ó, no sul do planeta, na Amazônia. Esta Amazônia que é a maior das 5 regiões brasileiras, com 3.869.637 km², ou mais ou menos 45% do território do Brasil. Nosso querido estado de Rondônia tem 52 municípios e ocupa uma área de 237.590 km². Capital, Porto Velho, e estamos aqui em Porto Velho, Rogério, nas margens do rio Madeirão. Exatamente. E estamos na Amazônia Legal. Exato. Está aí novamente, especificamente no mapa da região norte do Brasil, nos localizando geograficamente. Não é isso? Pronto. Vamos lá. Então, Rondônia, ela faz fronteira com a Bolívia. Deixa eu marcar aqui, tá, professor Jorge? Posso marcar? Pode. Vamos lá. Então, faz fronteira com a Bolívia e também divisa com os estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso, como bem observamos no mapa. Quer colocar uma caneta preta? Põe aí. Colocar uma caneta preta para você aqui. Pronto. Então, olha aí. Bolívia, é isso? Bolívia. Acre. Amazonas e Mato Grosso. Muito bem. Os estados e o país, né, no caso a Bolívia, que fazemos fronteira com ele. Ótimo. Vamos lá, aqui a gente tem detalhado, né, quando a gente fala dos limites de Rondônia. No norte, nós temos aí limite com o estado do Amazonas. Isso, que já é aqui perto de Porto Velho. Ao sul, nós temos o quê? Bolívia, né, professor Jorge? É isso aí. A leste. Estado do Mato Grosso. E a oeste. Acre e Bolívia. Acre e Bolívia, né? Então são os limites do estado de Rondônia, para você recordar. Fuso horário. Pois é, nós temos aí a questão dos fusos horários, né, Rogério? Então, vocês podem ver
que nós não temos o mesmo fuso horário de Brasília, ok? Em relação a Brasília, nós estamos atrasados 1 hora. Menos 1 hora, como está marcado aqui no mapa. Ó. Exatamente. E nós, em relação ao Acre, nós estamos adiantados 1 hora. 1 hora. Quando em Brasília é 6 Rondônia da manhã, aqui é 5. Exato. Lá no Acre é 4, ainda tá de noite praticamente, né? Muito bem. Beleza? E Rondônia está localizado aí no, vamos colocar em relação a Greenwich, né? Quando dos fusos que compreende o Brasil, no terceiro fuso aqui do território do Brasil, corresponde ao estado de Rondônia. Isso aqui, ó, isso aqui é Greenwich, por isso que está segundo, terceiro, quarto e quinto, porque nós temos aqui, por exemplo, o fuso 15, né? E a gente vai encontrar depois, bem aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Então aqui a gente tem o primeiro fuso, aí o segundo fuso que vai compreender já o território do Brasil, o terceiro, Rondônia compreende o quarto fuso, que é o grau 60 do meridiano de Greenwich, quando a gente compara. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Hora de recuperar. Entre os municípios de Rondônia, assinale o que se localiza mais ao sul. Olha aí, a gente pode relembrar o aluno que ele tem que entender que a gente, quando fala em uma cidade qualquer, para cá é o norte e para cá é o sul, ok? Então, a gente quer saber o que está mais abaixo ali, não é isso? Exato. É de Paraná, é Porto Velho, é Colorado, é Ariquemes, é Presidente Médici. Então, o aluno vai ter que lembrar, né? Trabalhamos o mapa político de Rondônia Sim. durante a aula, e ele deveria lembrar que Colorado Oeste é o que está mais ao sul, ali já perto de Vilhena, né? Exato, aí nós temos Vilhena e um pouquinho antes, né, que é a estrada que entra lá, vai Colorado, depois tem Cerejeiras, né? A gente tem essa porção aí do sul de Rondônia. Na aula 2.1 falamos sobre a questão da geografia física da Amazônia e também do estado de Rondônia, citando a questão do contexto geológico, o relevo da Amazônia e de Rondônia, e falamos também sobre os solos. Contexto geológico, isso aqui é bem importante, nós aproveitamos vendo uma revisão da geografia geral do Brasil. O Brasil, ele é formado por 3 estruturas. Na verdade, quando falamos do Brasil de estrutura geológica, a gente só vai encontrar bacias sedimentares no Brasil, professor Jorge, e escudos cristalinos. Então, nosso território é um território mais estável e nós não encontramos aqui no Brasil dobramentos modernos. Por isso que a gente tem essa certa estabilidade. Beleza? Então, a gente tem esse mapa aqui para relembrar a geologia e quando foi formado cada terreno que a gente observa. Analisando Rondônia, a gente tem formação Rondônia aqui, ó, da plataformas e escudos, que vai corresponder ainda ao período lá do pré-cambriano. E a gente vai encontrar também aqui no território algumas rochas plutônicas intrusivas que foram liberadas aí para a superfície, no passado geológico. A geologia... Só lembrando, né, Rogério, que quando a gente fala em dobramentos modernos, a gente está falando de cadeias de montanhas. Exatamente. Nós não temos cadeia de montanhas no Brasil. Não temos. E principalmente em Rondônia, também não temos. Aí nós temos aqui uma representação da geologia de Rondônia, que a gente vai detalhar aqui no próximo slide, que já fala sobre o relevo, né? Então, o relevo de Rondônia, nós temos aqui a encosta setentrional do Planalto Brasileiro, como a sua formação. Temos a Chapada dos Parecis, como o professor Jorge falou nas aulas, que é muito importante, aí, divisor de águas dentro do estado, né? Temos também Pacás Novos, Vale do Guaporé e Planície Amazônica. Beleza. Em relação a relevo de Rondônia. E aí a gente mostra também a questão do domínio morfoclimático, né? De Rondônia, essa parte mais ao norte, onde a gente está aqui, Rogério, é a planície amazônica. Exatamente. Embora nós estejamos na Amazônia, o aluno tem que entender que nem tudo aqui é planície. Exatamente. Não é isso? Nós somos aqui nós somos uma continuação do Planalto Central brasileiro. Exato. Okay? Por isso que essa região aqui, ó, do estado de Rondônia, vou apagar e vou riscar de novo, é uma região um pouco mais alta. Não é isso? Exato. Porque vem daqui do Planalto Central brasileiro. Bem. Beleza? Do relevo do Planalto Central. Beleza. E em relação ao solo de Rondônia, professor Jorge? A gente tem 12% de terra roxa, neossolo 11%, cambissolo 10%, gleissolo 9%,
dando ênfase, queridos alunos, ao latossolo, esse solo vermelho, amarelado, que tem essa coloração pela quantidade muito grande de ferro. Muito bem. É um solo laterítico, é um solo, inclusive, muito ácido, que precisa de tratamento para ele se tornar fértil. Exato, professor. Hora de recuperar. Vamos lá, questão 2. No que diz respeito ao relevo de Rondônia, pode-se afirmar que é pouco acidentado. Porém, existem áreas com altitudes que chegam a alcançar mais de 800 metros, como a Serra dos Pacás Novos. A área mais acidentada do relevo de Rondônia, na qual se situa a serra mencionada, localiza-se predominantemente em que porção do estado? Pacás Novos? Norte, Noroeste, Nordeste, Sudeste ou Leste? Sul. A galera... Ou Sul, né? Ou Leste. Sudeste, né? Isso, Sul ou Leste. O Leste, né? Então, a gente está falando ali da Serra dos Pacás Novos, mais ao sul ali de Rondônia. Muito bem. É isso? Exato. A região de planície Mais é ao mais ao norte. norte, aqui onde nós estamos. Beleza? Vamos Beleza. lá para a próxima questão. Aula 3, aspectos climáticos. Nós temos aí a questão da variação climática em Rondônia e o fenômeno da friagem, Rogério. Vamos lá. Clima de Rondônia. A gente vai ter esse clima predominante no estado de Rondônia, é o equatorial quente e úmido. O professor Jorge até falou lá naquela hora que a gente estava apresentando o mapa político de Rondônia, que Rondônia está, a maior parte não, o seu território está localizado, né, professor Jorge, abaixo da linha do Equador, que é a porção sul, né, professor? E aí a gente observa, está abaixo da linha do Equador, mas não está tão distante. Então, o clima que predomina nessa região vai ser o clima equatorial quente e úmido. Quem mora em Rondônia, quem mora aqui na Amazônia, né? Por sinal, a gente observa o calor praticamente o ano todo, mas a gente sabe que tem um período que chove mais, que é o período conhecido como aqui o período mais intenso das chuvas, né, professor Jorge? É isso aí. Que compreende mais ou menos, que vai começar aí, vamos colocar em outubro, novembro, vai até março para abril. Depois começa o período mais seco aqui. Então, o nosso clima predominante aqui de Rondônia é o equatorial quente e úmido. Não temos 4 estações definidas. A gente tem um período chuvoso e um período mais seco dentro do estado de Rondônia. Quando falamos da temperatura média do ar aqui em Rondônia, né, a nossa temperatura média é em torno de 24 graus e 26 graus Celsius. A umidade relativa do ar gira em torno de 80% a 90% no verão e 75% no inverno. Rogério, a gente tem que parar um pouquinho para lembrar o aluno de uma coisa interessante. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tudo. Quando a gente fala que a média da temperatura é entre 24 e 26, isso quer dizer uma amplitude térmica pequena. Sim, tem pouca variação, né? Isso, pouca variação. É diferente, por exemplo, lá no sul e sudeste. É isso que um dia pode começar muito frio, aí depois aquecer muito. Exato. Aqui não, é mais ou menos assim, ó, a amplitude é menor. Com certeza. Durante o ano inteiro. E essa média da temperatura também vale a pena lembrar o seguinte, que não quer dizer que a nossa temperatura só fica nessa faixa etária de 24 a 26. É uma média anual, né, dos meses aqui da temperatura de Rondônia. Mas tem dia que em Rondônia tem 36, tem 37, tem 40 graus em as cidades aqui dentro do estado de Rondônia. Beleza. Ó, a média de precipitação é alta, né, professor Jorge? É, exatamente, ou seja, chove muito durante o ano. Exatamente. E aí também a questão da temperatura, a gente viu, acho que as médias não passam, giram, né, em torno de 24 e 26 graus, como nós falamos. E a questão da precipitação em Rondônia, ela se dá de uma forma mais intensa, principalmente nessa região mais escura, mais ao norte. Muito bem. De Rondônia. Vamos avançando. E aí, sobre as massas de ar, né, a gente tem aí as massas de ar que, inclusive, vão interferir também no clima de Rondônia. Pronto. E aí, analisando as massas, a massa que atua principalmente aqui dentro do estado de Rondônia é o MEC, né? A MEC, né? Que não é o Ministério da Educação, não, né? É a MEC, que é a massa equatorial continental, que é responsável pela essa temperatura mais, vamos colocar, mais alta aqui dentro da região amazônica. Então, é a MEC. E aqui no finalzinho a gente está vendo aqui uma massa, que é a MPA, que acaba atravessando aqui o sul, chegando no centro-oeste e norte do Brasil, que é a massa polar atlântica, professor Jorge. É isso aí.
essa massa polar atlântica é uma massa de ar fria e seca. Isso É mesmo. isso. Ela vem pelo sul do Brasil, ela vem lá da Antártida, passa pela Patagônia, passa pela Argentina, chega ao sul do Brasil muito forte. A gente vê isso nos telejornais. Isso mesmo. São menos 2 graus, a gente vê neve lá no sul do Brasil. E já chega, até chegar aqui em Rondônia, já chega fraquinha. Aí a gente chega, e o lugar que mais faz frio ali é a região sul de Rondônia. Muito bem. Fica mais ameno. Já aqui em Porto Velho, se aqui está fazendo, por exemplo, 12 ou 13 graus, nossa, a galera aqui já está todo mundo tremendo Desse os jeito. beiços, né? Desse jeito. E só que lá no sul já está, às vezes, até menos 1 grau. Muito Não é bem. isso? É a famosa Friagem. friagem, né? Vamos lá, que a gente tem essa representação aqui no esquema, professor. Exatamente. Então, a massa polar atlântica vem pelo sul do Brasil até chegar aqui em Rondônia, ok? E o que faz, né? Uma coisa interessante para falar, Rogério, é que essa friagem, o que vai fazer com que ela ocorra, esse fenômeno ela é uma polar atlântica, né? Que vem A massa, aqui né? da Patagônia, vem aqui da Antártida. Sim. E o que faz com que ela penetre também até Rondônia É o relevo, relevo baixo do Brasil, ok? E tem queda de temperatura na região norte. Muito bem. Hora de recuperar. Vamos lá. Questão 3. Segundo o IBGE, o clima predominante no estado de Rondônia entre os estados é A, subtropical, B, semiárido, C, equatorial úmido, D, tropical com pouca umidade ou letra E, temperado com pouca umidade. Nada de temperado, né? Temperado, onde vai ter 4 estações definidas. Aqui a gente não tem 4 estações definidas. Nossa, aqui já morreu? Sem chance. E aí aqui tem pouca umidade? Não, A gente tem- não viu isso, tem muita, né? Tem muita Tem umidade. aqui é semiárido? Não, é só no Nordeste brasileiro. Subtropical? Subtropical é lá Não. no sul do Brasil. Ó, tem uma dica aí. Sub, abaixo do trópico. Isso. Qual é o único trópico que corta o Brasil? Trópico de Capricórnio. Isso, que vai dar lá no sul do No Brasil. sul do Brasil. Beleza, então, sem mais delongas, nosso clima é equatorial. Poderia até ter a palavra, né, Rogério? Quente e úmido. Sim. Não é isso? E também estaria certo. O aluno pode até não ter colocado ela porque ele é acostumado a ver Quente mas- e úmido. Quente e úmido. Mas é equatorial úmido também está certo. Ou, de repente, se tivesse somente equatorial aqui, né? Entre as alternativas também, deveria considerar equatorial. Exatamente. Poderia só colocar a classificação e não tá as demais. Então, galerinha, é uma questão tranquila, né, professor Jorge? Que a gente trouxe aqui 3 questões agora para eles durante a revisão, para poder relembrá-los de conteúdo que foram trabalhados durante as aulas. E eu tenho certeza, professor, que eles vão Arrepiar, né? Arrepiar. Como você fala, né? arrepiar nessa prova e vai resolver a vida, né? Por conta dos imprevistos que acontecem. É isso aí. Mas aí a gente traz mais essa oportunidade para ajudar você, nosso querido aluno da Mediação Tecnológica de Rondônia. Então, nós desejamos para vocês aí uma excelente avaliação e a gente se encontra na unidade 2. Valeu, tchau! Tchau!